Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série A Vida e Ministério dos Profetas Modernos. Hoje nós vamos aprender sobre a vida e ministério do presidente John Taylor. Vai ser muito legal, vamos poder tirar muitas lições e aprendizados e eu espero que você possa gostar desse material, desse conteúdo. Convido você a seguir no YouTube, nas redes sociais, no Spotify. Também temos esses episódios disponibilizados no Spotify, no YouTube. E você é convidado a nos seguir em todas as plataformas, o caminho do discipulado, tá bom? Então, espero que você possa gostar e vamos iniciar agora, então, a aprender sobre a vida e ministério de John Taylor. Quando Brigham Young faleceu em 29 de agosto de 1877, John Taylor estava com 68 anos de idade. Durante os 3 anos seguintes, o presidente John Taylor liderou a igreja como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Em uma conferência geral, a 10 de outubro de 1880, ele foi apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cargo que ocupou até a sua morte em 25 de julho de 1887. No período que serviu como presidente e nas décadas anteriores como apóstolo, John Taylor esteve sempre pronto a ensinar e defender a verdade. Durante um dos períodos mais árduos da história da Igreja, ele foi uma fonte de grande força e liderança para os santos. O presidente John Taylor foi descrito como um homem de boa aparência, com cerca de 1,83 m de altura e com um semblante de anjo. Seu cabelo era branco como a neve e a cor de sua pele morena. Com maneiras nobres e honradas, ele não era um homem a quem um amigo, mesmo que fosse muito chegado, não lhe daria tapinhas amigáveis nas costas nem faria movimentos bruscos ao apertar sua mão. Tais atitudes para com ele, tão impróprias como seriam para com o monarca coroado mais soberbo. Ainda assim, não havia arrogância em seu caráter. Ele era afável, educado e amigável com todos. Qualquer um que esteve em sua presença, quer em particular, quer em público, sentia intuitivamente que estava na presença de um grande homem, um homem de honra e mérito. Sir Richard Burton, autor britânico e uma pessoa que viajava ao mundo, conheceu o presidente Taylor e descreveu-o como um personagem corajoso, de boa aparência, maduro, com os olhos acinzentados, bondosos, uma expressão agradável e uma testa que lhe dava uma nobre aparência. Outro historiador escreveu: quando fui apresentado a ele em 1884, o Sr. Taylor contava então com 77 anos de idade. Aproximou-se um homem de altura mediana, cabelos brancos, aparência benevolente e um corpo bem proporcional, rosto alongado e oval, olhos profundos e penetrantes, testa ampla e lábios firmes, demonstrando uma sólida determinação, com um leve toque de melancolia, como deveria ser esperado de uma pessoa que atravessara muitas circunstâncias penosas. Sua infância. Nascido em 1808 na região de Westmoreland, noroeste da Inglaterra, John Taylor foi abençoado com pais humildes, bondosos e amorosos, que o ensinaram a ler e a acreditar na Bíblia, a confiar em Deus e ter esperança em Cristo. Seus pais, James e Agnes Taylor, batizaram-no na Igreja da Inglaterra pouco após seu nascimento. Sua educação nessa igreja desenvolveu nele uma grande apreciação por poemas líricos e música sacra, pelo ensino bíblico formal e por orações em particular e em público. Um amor e uma devoção profundos e duradouros por Deus foram qualidades que John Taylor desenvolveu quando criança. Ainda pequeno, aprendia a procurar a Deus.
Contou aos santos os últimos dias depois que se tornou presidente da igreja. Muitas vezes eu ia para os campos, escondia-me por trás de algum arbusto, curvava-me perante o Senhor e pedia que Ele me guiasse e orientasse. E Ele ouviu minha oração. Esse era o espírito que eu tinha quando eu era um garotinho. Meu espírito se achegava ao Senhor, então e ainda sinto o mesmo. Quando criança, observara em visão um anjo nos céus com uma trombeta anunciando uma mensagem às nações. Embora não houvesse entendido a natureza profética dessa visão até anos mais tarde, ele continuou sentindo-se próximo a Deus durante a sua adolescência. Muitas vezes, quando sozinho, escreveu ele, e algumas vezes mesmo na companhia de outros, eu ouvia músicas doces, suaves e melodiosas, como se executadas por seres angelicais ou sobrenaturais. Quando contava com aproximadamente 16 anos de idade, ele deixou a Igreja da Inglaterra e tornou-se metodista. No ano seguinte foi apontado como um exortador ou pregador leigo daquela igreja, uma responsabilidade rara para um jovem. Uma determinação baseada em suas convicções caracterizava sua vida naquela época, convicção essa fundamentada em sua própria experiência. Durante esse mesmo período de sua vida, ele teve uma forte sensação de que Deus o estava chamando para algum dia pregar o Evangelho nos Estados Unidos da América. Sua busca pelo Reino de Deus. Em 1830, os pais de John Taylor e outros parentes emigraram para Toronto, Canadá, deixando-o na Inglaterra para vender o sítio da família e liquidar outros negócios da família. Quando concluiu tudo, deixou a Inglaterra em um navio com destino à cidade de Nova York. Durante a viagem, o navio atravessou uma terrível tempestade, que já havia avariado vários navios na área. O capitão e os oficiais do navio acreditavam que ele iria naufragar, mas a voz do Espírito testificou a John Taylor: "Você ainda terá de ir para a América e pregar o Evangelho." Recorda-se o presidente Taylor. Tanta confiança tinha eu em meu destino que à meia-noite subi ao convés e, em meio à fúria dos elementos, senti-me tão calmo como se estivesse sentado na sala de minha casa. Acreditava que chegaria à América e realizaria meu trabalho. Ele chegou a Nova York são e salvo e em poucos meses reuniu-se aos pais em Toronto, onde continuou na igreja metodista e começou a pregar. Durante essa época ele conheceu Leonora Cannon, também uma metodista devota que emigrara recentemente da Inglaterra para o Canadá. Compartilhando uma profunda convicção religiosa e um amor pelo aprendizado, pela cultura e um pelo outro, casaram-se em 28 de janeiro de 1833, em Toronto. Enquanto residia no Canadá, ele se uniu a um grupo de amigos em um grande empenho de estudar a Bíblia e aumentar sua compreensão da verdade. Foi nessa época de intensa busca que o Elder Perry P. Pratt, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, fora enviado para uma missão em Toronto. Ao chegar a Toronto, o Elder Pratt pediu a muitos ministros e autoridades da cidade para ter um local onde pudesse pregar. Contudo, seus pedidos foram rejeitados. Até John Taylor, que ouvira muitos rumores a respeito da igreja, a princípio não se mostrou receptivo ao Elder Pratt. Sem uma aparente esperança de sucesso, o Elder Pratt decidiu deixar Toronto e parou na casa dos Taylor para se despedir. Tendo a sensação de que o Elder Pratt era um homem de Deus, o vizinho de John Taylor ofereceu-se para alimentar e abrigar o Elder Pratt e permitiu que ele realizasse reuniões em sua casa. O Elder Pratt aceitou a oferta e logo foi apresentado aos amigos de John Taylor que se vinham reunidos para buscar a verdade. John Taylor começou a fazer uma investigação detalhada das doutrinas da igreja. "Fiz dela meu trabalho durante 3 semanas", contou ele, e acompanhava o Elder Pratt de um lugar para o outro.
Ele copiava e estudava os sermões do Elder Pratt e os comparava com as Escrituras. Depois de algum tempo, o Espírito Santo prestou testemunho da veracidade da mensagem do Elder Pratt, e John e Leonora Taylor foram batizados em 9 de maio de 1836. Posteriormente, ele testificou que nunca duvidara que qualquer princípio do mormonismo desde aquela época. Um membro novo e um líder fiel. Pouco depois de filiar-se à igreja, John Taylor foi chamado a servir como autoridade presidente no Canadá, uma posição que ele ocupou por pouco mais de um ano. Seus deveres exigiam um número significativo de viagens, mas ele pregava o evangelho incansavelmente e supervisionava muitos assuntos espirituais e temporais relacionados à igreja lá. Durante esse período, um de seus maiores desejos era o de conhecer o profeta Joseph Smith. Em março de 1837, ele viajou para Kirtland, Ohio, onde foi recebido na casa do profeta. Ele descreveu que sentiu uma carga como um choque elétrico quando ele apertou a mão do profeta. Na casa dos Smith, o profeta ensinou-lhe muitas outras verdades relacionadas à obra dos últimos dias. Os dois homens formaram rapidamente um elo de amizade e confiança que jamais seria rompido. Enquanto esteve em Kirtland, John Taylor encontrou muita crítica a respeito do profeta Joseph Smith. Com frequência, apóstatas declaravam que suas críticas abertamente, realizavam reuniões nas quais atacavam o profeta. Quase ao final de uma dessas reuniões no templo de Kirtland, o Elder Taylor pediu permissão para falar e decididamente defendeu o profeta. Ele disse: "Foi Joseph, sob a orientação do Todo-Poderoso, quem desenvolveu os primeiros princípios", disse ele, "e é a ele que devemos recorrer em busca de mais instruções. Se o Espírito que ele manifesta não traz bênçãos, temo que o manifestado por aqueles que falaram anteriormente com certeza não os protegerá." Os filhos de Israel no passado, depois de terem visto o poder de Deus manifestado em seu meio, caíram na rebelião e na idolatria, e existe certamente o grande perigo de fazermos a mesma coisa. Enquanto que muitos apóstatas mantiveram o mesmo curso, os santos fiéis sentiram-se fortalecidos pela lealdade e pela convicção do Elder Taylor. Seu chamado e serviço como apóstolo. No outono de 1837, John Taylor recebeu instruções de Joseph Smith para mudar-se para Far West, Missouri, para ocupar uma vaga no quórum dos 12 apóstolos. Ele havia sido ordenado formalmente em dezembro de 1838. Referindo-se ao prospecto de servir como apóstolo, John Taylor declarou: "O trabalho parecia grandioso, os deveres árduos e de responsabilidade. Senti minha própria fraqueza e insignificância, mas senti-me determinado, com o Senhor me auxiliando para procurar magnificá-lo. Humildemente, diante de Deus e o comprometimento que ele sempre tinha para buscar sua orientação, tornaram-se características que distinguiram o serviço do Elder Taylor. Depois que ele se tornou presidente da igreja, ele dizia aos santos: "Não tenho nenhuma ideia, exceto quanto Deus as dá para mim, e o mesmo deve ocorrer com vocês. Algumas pessoas são muito persistentes em seguir seu próprio caminho e levar adiante suas próprias teorias peculiares. Não tenho esse tipo de pensamento, mas tenho um desejo, quando qualquer coisa ocorrer, de conhecer a vontade de Deus e de então fazê-la." Testemunha do martírio.
Como apóstolo, o Elder Taylor foi um companheiro leal e de confiança do profeta Joseph Smith. Referindo-se à amizade do Elder Taylor com o profeta, o Elder Franklin D. Richards dos 12 disse: "Foram poucos homens que tiveram um relacionamento caloroso e pessoal que ele possuía que manteve com o profeta Joseph Smith, até que este morresse. E a história dessa afeição pessoal foi consumada pelas balas que o atingiram na cadeia de Carthage com o profeta." Um dos acontecimentos mais penosos da vida do Elder Taylor foi o martírio do profeta Joseph Smith. O Elder Taylor foi voluntariamente à cadeia de Carthage, onde o profeta e seu irmão Hiram foram presos ilegalmente, em 25 de junho de 1844. Logo, ficou claro que a turba não tinha intenção de libertá-los e que eles corriam perigo. Em 27 de junho, outros membros da igreja que haviam estado em Carthage vindos de Nauvoo haviam partido para tentar conseguir justiça naquela parte da terra. Naquela tarde, apenas o Elder Taylor e o apóstolo Willard Richards permaneceram na cadeia com Joseph e Hiram. Com um plano para reunir os irmãos em Nauvoo para resgatar o profeta Joseph, o Elder Smith disse: "Irmão Joseph, se permitir e nos disser, eu o libertarei dessa prisão em 5 horas, mesmo que tenha que derrubar a cadeia." Joseph recusou-se a seguir esse tipo de ação. Com o passar das horas, naquela tarde, um sentimento de grande tristeza invadiu os 4 homens. Dotado de uma linda voz de tenor, pediram ao Elder Taylor que cantasse "Um Pobre e Aflito Viajor" 2 vezes, para ajudar a elevar seu espírito. Pouco depois de haver cantado pela 2ª vez, uma turba com os rostos pintados de negro subiram violentamente os degraus da cadeia. Hiram Smith e Willard Richards escoraram a porta com um corpo para impedir que fosse aberta. Hiram foi atingido e morto com os primeiros tiros que atravessaram a porta. A turba continuou a atirar e começaram a forçar a passagem de seus rifles pela porta parcialmente aberta. Com a ajuda de uma bengala resistente, o Elder Taylor ficou ao lado da porta, tentando desviar o cano dos rifles que estavam apontados para o recinto. "Foi certamente uma cena terrível", registrou o Elder Taylor. "A fumaça que as armas produziam, tão espessas como meu braço, passava por mim enquanto os homens disparavam, e parecia a morte certa. Lembro-me de sentir que minha hora chegara, mas não sabia quando, em qualquer posição crítica, tivesse conseguido permanecer mais calmo, sereno, ativo e agisse com maior rapidez e decisão." Em meio a essa cena, o profeta Joseph, que tentara nos defender da turba, disse ao Elder Taylor: "Está tudo bem, irmão Taylor. Desvie-se dos tiros da forma que puder." Essas seriam as últimas palavras que ele ouviria o profeta dizer nesta terra. Ciente de que não poderiam manter sua posição atrás da porta por muito tempo, o Elder Taylor correu para a janela. Ao tentar saltar para fora, um tiro vindo de dentro da cadeia atingiu sua coxa esquerda. Por um momento ele ficou prostrado no parapeito da janela e teria caído se um tiro de fora não tivesse atingido o relógio que estava em seu bolso esquerdo à altura do peito, empurrando-o de volta para dentro. Nessa condição, o Elder Taylor tentou arrastar-se para baixo de uma cama da cela. Ao fazê-lo, ele foi atingido mais 3 vezes. Uma bala penetrou de seu joelho esquerdo e nunca foi extraída. A outra alojou-se na palma da mão esquerda. Uma terceira bala atingiu seu quadril esquerdo e arrancou vários centímetros de carne. Embora gravemente ferido e sentindo muita dor, o Elder Taylor sobreviveu ao ataque. Depois foi levado para casa em Nauvoo por vários dos santos. Momentos depois, o Elder Taylor ter sido atingido, o profeta Joseph também tentou saltar da janela da cadeia, mas foi atingido imediatamente e caiu no chão do lado de fora.
O Elder Taylor registrou que quando soube do destino do profeta, sentiu uma sensação nauseante de entorpecimento e solidão. A seção 135 de Doutrina e Convênios contém um relato do martírio escrito pelo Elder Taylor. A seção não fornece muitos detalhes do acontecimento, mas serve como um grande testemunho do profeta Joseph Smith. Ele diz: Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. Defensor da fé. Como membro do Quórum dos 12, o Elder Taylor dedicou seu tempo e talentos à proclamação do Evangelho e à sua defesa. Utilizando seu dom da escrita, ele serviu como diretor do Times and Seasons, Tempos e Estações, do Vespa e do Vizinho de Nauvoo, todos os periódicos de Nauvoo. Posteriormente, enquanto presidia a igreja no leste dos Estados Unidos, ele dirigiu e publicou o Mormon, um jornal semanal impresso em Nova York que apresentava as doutrinas da igreja. Seus escritos incluíam o governo de Deus e um exame e elucidação do grande princípio da mediação e da expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A habilidade do Elder Taylor em escrever e publicar fez com que recebesse títulos de defensor da fé e campeão da verdade entre os membros da igreja. O presidente Brigham Young falou o seguinte a respeito do Elder Taylor: direi que ele possui um dos maiores intelectos que podem ser encontrados em qualquer homem. Ele é um homem vigoroso, ele é um homem poderoso, ele é um dos maiores redatores que jamais escreveram. Além de proclamar o Evangelho por meio da palavra escrita, o Elder Taylor fez 4 missões de tempo integral, 2 na Grã-Bretanha, uma na França e Alemanha e uma em Nova York. No total, seu serviço missionário de tempo integral chegou a mais de 7 anos. Embora essas ausências prolongadas de seus entes queridos exigissem grande sacrifício, a convicção do Elder Taylor no trabalho do Senhor jamais vacilou. Em uma carta à família durante uma de suas missões, ele escreveu: estou envolvido nos negócios de meu mestre, sou um ministro de Jeová para proclamar sua vontade às nações. Irei abrir a porta para abrir a vida eterna a uma nação poderosa, publicar os princípios de vida, luz e verdade, inteligência e salvação a milhões, romper os grilhões do pecado e da descrença, libertar o oprimido, reaver o peregrino, corrigir seus pontos de vista, melhorar sua moral, salvá-los da degradação, da ruína e da miséria, e levá-los à luz, vida, verdade e glória celestial. Os seus espíritos não sentem o mesmo que eu sinto? Sei que sim. Marido e pai. Mesmo com o compromisso que tomava grande parte de seu tempo devido ao serviço na igreja, John Taylor era um pai atencioso e amoroso. Ele adorava o tempo que passava com a família e com frequência aproveitava todas as oportunidades para desfrutar de sua companhia e para ensiná-los. Como resultado, sua família o amava muito. Anos mais tarde, seu filho, Moses Taylor, descreveu: ele era tão estimado pelos filhos que agradá-lo parecia ser o maior desejo deles. Em sua interação com os filhos, John Taylor era o exemplo de calor, bondade e bom humor. Seu filho Ezra Taylor lembra-se da seguinte experiência:
Enquanto eu crescia, era costume realizarem as reuniões de domingo à tarde no tabernáculo. Esperava-se que todos nós comparecêssemos e posteriormente pudéssemos informar quem fez o sermão, qual o tema e quem fez as orações e quais hinos foram cantados. Nesse domingo em particular, algum de nós resolvemos faltar à reunião e fazer com que um de nossos amigos nos desse as informações necessárias. Então, tivemos o conselho da família e, obviamente, meu pai perguntou-me a respeito do sermão e quem o havia proferido. Tudo preparado, meu amigo havia dito que não se lembrava muito bem e eu repeti suas palavras. Bem, foi um velho orador que falava demais. Eu não me lembro o nome dele, mas foi certamente cansativo. Piscando o olho, o papai disse: aquele velho orador que falava demais era seu pai? E prosseguiu com a reunião de conselho. Como apóstolo, posteriormente como presidente da igreja, o presidente Taylor consistentemente exortava os santos a amarem e a fortalecerem sua família. Ele incentivou os membros da igreja a reservar uma noite todas as semanas para a família estudar o Evangelho, divertir-se, e prometeu-lhes paz e amor, pureza e alegria, que tornaria sua vida familiar ideal se eles instituíssem essa prática fielmente. Presidindo a igreja. Durante os anos que o presidente Taylor guiou a igreja como presidente do Coro dos 12 e depois como presidente da igreja, ele continuou a servir com energia e devoção em seus esforços para edificar os santos. Um dos trabalhos mais significativos com que se envolveu como presidente foi organizar os quórums do sacerdócio e exortá-los a cumprir com seus deveres. Ele instruiu os bispos a realizarem reuniões semanais do sacerdócio em sua ala e aconselhou os presidentes de estaca a realizarem reuniões mensais do sacerdócio. O elder B. H. Roberts registrou: quem não se recorda da sinceridade e firmeza em conferências e em outras reuniões públicas com que estava habituado ou acostumado a demonstrar os presidentes das estacas e os bispos das alas a colocar em ordem o sacerdócio e as instituições sob sua supervisão? Em uma revelação dada por intermédio do presidente Taylor em outubro de 1882, o Senhor instruiu os santos, particularmente os portadores do sacerdócio, a que se organizassem e caminhassem em santidade perante ele. Os parágrafos a seguir são trechos daquela revelação. E que também os presidentes de estacas se purifiquem, e os portadores do sacerdócio e o povo das estacas que eles presidem, e organizem o sacerdócio em suas várias estacas, de acordo com minha lei, nos vários departamentos das mesmas, nos sumos conselhos, nos quórums de elders, bispos e seus conselhos, e nos quórums dos sacerdotes, mestres e diáconos. Que cada quórum possa ser completamente organizado segundo a ordem da minha igreja. E que meu sacerdócio se humilhe diante de mim e busque não a sua vontade, mas sim a minha. Pois se meu sacerdócio, a quem escolhi e chamei e investi com o espírito e dons de seus diversos chamados e com o poder dos mesmos, não me reconhecer, eu não os reconhecerei, diz o Senhor, pois serei honrado e obedecido pelo meu sacerdócio. E chamo todo o meu sacerdócio e todo o meu povo para que se arrependam de todos os seus pecados e defeitos, de sua cobiça e orgulho e obstinação, e de todas as suas iniquidades pelos quais pecam contra mim, e para que busquem com toda a humildade cumprir minha lei como meu sacerdócio, meus santos e meu povo. E chamo os chefes de família para que coloquem suas casas em ordem, de acordo com a lei de Deus, e cumpram os vários deveres e responsabilidades associados às mesmas. E para que se purifiquem diante de mim e limpem toda a iniquidade de suas casas. E vos abençoarei e estarei convosco, diz o Senhor. E vos ajuntareis em lugares santos, onde vos reunireis para invocar-me, e pedireis coisas que sejam justas, e ouvirei as vossas orações, e meu espírito e poder estarão convosco,
e minha bênção estará sobre vós e sobre vossas famílias, sobre vossos rebanhos, manadas e campos, vossos pomares e vossas vinhas, e sobre tudo o que vos pertence, e sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Aperfeiçoamento dos santos. Para aumentar a compreensão e a convicção dos santos a respeito do Evangelho, o presidente Taylor planejou a realização de conferências trimestrais destaca em toda a igreja. Sempre que possível, ele frequentava essas conferências. Caso não pudesse, ele enviava um membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Referindo-se a essa prática, o elder B. H. Roberts, dos 70, registrou: os santos receberam muitos ensinamentos e instruções dos apóstolos, mais talvez do que qualquer em outra época da história da igreja. O resultado foi um grande despertar espiritual dos santos. Um outro acontecimento significativo que ocorreu no início de sua presidência foi a organização formal da primária em 1878, para um ensino mais eficaz das crianças da igreja. O presidente Taylor também continuou a enfatizar a importância da obra missionária e o número de elders enviados para proclamar o Evangelho aumentou. Em seus muitos discursos, o presidente Taylor exortava continuamente os santos a cuidarem de seus deveres em todos os aspectos de sua vida, quer como parte de uma família, quer como membros da igreja, vizinhos ou cidadãos. Ele ensinou os membros da igreja que, se fossem obedientes e depositassem sua confiança no Senhor, eles não teriam nada a temer. Ensinou-lhes que Deus estará do lado de Israel, se apenas Israel ficar do lado do correto. Defesa da liberdade. Não importava quão firmes convicções do presidente Taylor fossem, ele sempre respeitou e defendeu a liberdade individual. Em seus anos como apóstolo em Nauvoo, havia sido chamado de campeão da liberdade, e como o presidente da igreja, ele continuou a merecer esse título. Em um período em que os santos dos últimos dias eram a maioria absoluta em Utah, o presidente Taylor repetidamente pregava a liberdade de religião e a liberdade de consciência para todos. Ele declarou: algumas vezes temos um sentimento muito precipitado contra pessoas que não pensam da mesma forma que nós. Eles têm o direito de pensar o que quiserem, da mesma forma que nós. Portanto, se um homem não acreditar no que eu acredito, não é da minha conta. E se eu não acreditar no que ele acredita, não é da conta dele. Vocês protegeriam um homem que não acredita no que vocês creem? Sim, até o final, independente das consequências. Ele deveria ser igualmente justo comigo e então poderia esperar que meus direitos fossem protegidos. Para o presidente Taylor, a importância da liberdade se aplicava também dentro da igreja. Nos conselhos, ele sempre incentivava os membros que falassem francamente o que pensavam. Embora ele entendesse plenamente a importância da unidade, ele sentia que a verdadeira unidade era atingida por meio da liberdade. Períodos de provação. As circunstâncias dos santos nos Estados Unidos provaram ser um desafio ao seu amor pela liberdade. Sob a direção do Senhor, os santos haviam praticado o casamento plural na igreja desde os tempos de Joseph Smith em Nauvoo. Durante as décadas de 1860 e 1870, o governo dos Estados Unidos aprovou uma lei que tornava o casamento plural contra a lei e negava a condição de Estado e outros direitos ao território de Utah e a seus cidadãos. Convencido de que a lei era uma violação à liberdade de religião de que falava a Constituição da Igreja, usou sua influência para levar o assunto adiante na Suprema Corte dos Estados Unidos.
Em 1879, apenas 2 anos após o presidente Taylor ter assumido a liderança da Igreja, a Suprema Corte dos Estados Unidos apoiou a Lei Antipoligamia de 1862 do governo federal. Em 1882 e novamente em 1887, o Congresso dos Estados Unidos aprovou leis adicionais que permitiam que o governo federal desincorporasse a igreja como entidade legal e confiscasse todas as propriedades da igreja acima de $50.000, que incluía 4 templos em vários estágios de construção, o tabernáculo, capelas e muitas outras propriedades. A legislação foi elaborada de forma a tirar os direitos civis básicos dos membros da igreja, incluindo o direito ao voto. Esses acontecimentos criaram condições legais para a perseguição dos santos dos últimos dias que praticassem um casamento plural. A igreja continuou com os pedidos de recursos legais, mas sem sucesso. Em meio a essa luta crescente com o assunto da poligamia, o presidente Taylor recebeu a informação de que oficiais do governo planejavam prendê-lo em breve. Depois de exaurir todos os recursos legais que ele teve que decidir a quem iria obedecer, se a Deus ou ao homem. Em seu último discurso público, ele disse aos santos: "Não posso, como homem honrado, desobedecer meu Deus e pisotear as obrigações sagradas e eternas que Deus deu a mim para que as cumprisse e que afetariam as eternidades que estão por vir." Desde o dia em que fez esse sermão até o dia de sua morte, quase 2 anos e meio depois, ele se escondeu em vários lugares por Utah. Em lugar de negar as instruções do Senhor no que se referia ao casamento plural, o presidente Taylor preferiu esconder-se para poder obedecer ao Senhor e com esperança de que isso diminuísse a perseguição contra a igreja. O elder B.H. Roberts registrou: quando o presidente Taylor retirou-se da vida pública, na noite de 1º de fevereiro de 1885, não foi absolutamente por pensar em sua segurança pessoal ou por ser mais fácil ou confortável, mas pelo bem público e pelo interesse da paz. Embora longe da vista do público, o presidente Taylor continuou a liderar a igreja por meio de cartas e instruções verbais a seus companheiros em quem confiava. Contudo, o confinamento, a separação da família e dos amigos e a tensão causada por suas responsabilidades começaram a cobrar seu preço. No início de 1887, sua saúde começou a decair. Durante vários meses, ele resistiu à doença e dizia aos demais que se recuperaria em breve, mas em julho ficou claro que seu estado era grave. O presidente Taylor faleceu serenamente na noite de 25 de julho de 1887, na residência de Thomas Rocher, em Kylesville, Utah. Tributos ao presidente Taylor. Algumas das descrições mais acuradas do ministério de John Taylor foram dadas por aqueles que serviram e aprenderam com ele. Ao falar no enterro do presidente Taylor, o elder Franklin D. Richards, do Quórum dos 12, declarou: "O presidente Taylor foi um homem valente e destemido em defesa da verdade. Ele não conhecia o medo. Quando ele e eu tivemos em missão juntos na Europa, ele trabalhou na França. Trabalhou diligentemente naquela área. Numa ocasião, certo número de sacerdotes religiosos ou clérigos planejavam juntos desacreditar esta heresia, como chamavam a doutrina mórmon. O presidente Taylor, com a coragem que lhe era peculiar, consentiu reunir-se com um grande grupo deles. Ele opôs-se a eles e trouxe a verdade à tona." O elder Daniel Wells, que serviu como conselheiro de Brigham Young, falou o seguinte a respeito do presidente Taylor: "Ele viveu uma vida destemida, nobre e voltada para Deus. Que aqueles que ainda vivem procurem seguir seu nobre exemplo.
Ele foi um campeão dos direitos humanos, o campeão da liberdade, da verdade e da autonomia. Ele levou uma vida nobre e sutil, repleta de honra e mérito a si mesmo e à sua família. Uma satisfação ao povo e à glória de Deus. Tenho o prazer de prestar esse testemunho à fidelidade e devoção do presidente Taylor, à sua integridade a Deus e ao amor que sentia por seu povo. Angus M. Cannon, presidente da estaca Salt Lake, foi o último orador no funeral do presidente Taylor e prestou o seguinte tributo ao homem que passara tantos anos trabalhando para o estabelecimento da Igreja de Deus. Ele recebeu o alívio para sua dor. Ele dorme em Deus e posso imaginar ver o portal do céu aberto pelo qual ele entrou. O irmão Taylor pegou o testemunho que Joseph lhe deu, que Jesus entregou a Joseph, que Deus ordenou a Joseph que ouvisse dos lábios de seu filho amado, e ele anunciou aquelas novas a outros países e fez com que nosso coração ardesse com as palavras que ele lá pronunciou. Digo que é grande alegria com que o presidente Taylor encontrou seus companheiros de trabalho além do véu, circundado pelos apóstolos de Jesus Cristo. E chegamos ao final de mais um episódio sobre a vida e ministério dos profetas modernos. Espero que você tenha gostado, que você possa aprender e se inspirar ouvindo esses relatos tão especiais de homens tão fiéis e que realmente procuraram sempre ser verdadeiros discípulos do Salvador Jesus Cristo. Convido você a ouvir os episódios anteriores, os próximos episódios que serão disponibilizados no canal do YouTube e também através de podcast no Spotify e outras plataformas de podcast, tá ok? Um abraço e espero você!